Oi, pessoal. Mais um episódio do FIPcast, o podcast que busca tratar de forma leve e descontraída assuntos de altíssima relevância para a sociedade, para discutir questões relacionadas a aspectos socioambientais, ESG, planejamento urbano e todas as discussões que têm a ver com essa pauta. O FIPcast é uma iniciativa das advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e com o suporte da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. E aí, Maiara? Olá, pessoal. A Fundação Israel Pinheiro é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há 27 anos, desenvolvendo projetos na área de regularização fundiária, plano diretor, laudos sobre patrimônio cultural, patrimônio histórico e contribuindo com esse tema muito importante para trazer melhorias e qualidade de vida para a população brasileira. Os nossos projetos são em conjunto com o poder público, o poder privado. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, fazendo uma conexão do planejamento urbano com os recentes desastres no nosso país, em razão da chuva, né? É um tema que anualmente a gente vê com grande recorrência no nosso noticiário, né? Há pouco tempo a gente acompanhou os desastres ocorridos na Bahia e agora em Minas Gerais, né? A gente está vivendo e vendo aí no noticiário todos os embrólios causados pela chuva e que faz uma conexão com a falta de planejamento, né, urbano, com a falta de planejamento ambiental, com a falta da preocupação dos nossos governantes em estudar de forma efetiva, né, essas áreas e se planejar de forma a trazer menos impacto para a população. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Vicente Mello. O Vicente Mello, ele é especialista em gestão de risco e resposta a desastres com mais de 25 anos de experiência em projetos de infraestrutura de larga escala, tanto na América Latina como na África e nos Estados Unidos. Há 6 anos, ele lidera o time de auditores técnicos independentes que responde ao Ministério Público de Minas Gerais nas respostas aos desastres causados pela ruptura da barragem de Fundão, na Samarco, em Mariana, e, recentemente, da barragem da Vale, em Brumadinho. O Vicente também é perito judicial que dá apoio ao juízo e dá suporte também às instituições de justiça para os temas de danos à infraestrutura, retomada das atividades econômicas e abastecimento de água para o consumo humano. Segurança do alimento, retomada da pesca e reassentamento coletivo. Bom, o nosso convidado é um convidado que tem grande conhecimento nessa área de planejamento, desastres, e Vicente, é uma honra tê-lo aqui. E acompanhe conosco esse FIPcast de hoje, que ele está bem legal e bem interessante, com um tema muito importante para todos vocês. Obrigado, Maiara. Vicente, muito obrigado pela disponibilidade de nos atender e atender o FIPcast. A gente sabe que os desastres acontecem em qualquer parte do mundo, eles não escolhem, ou não é um privilégio de nenhum lugar, nenhum país, ou nenhum estado, nenhuma cidade, né? Então a gente vai ter inundações. A gente teve no ano passado, né? A gente se lembra em 2021 alguns desastres na Holanda, na Alemanha, por causa também de chuvas, algumas coisas assim. Porém, a gente percebe que há uma diferença dos impactos, né? Por que então assim, a gente tem essa percepção, né, de que esses desastres causam impactos muito mais severos nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos? Léo, talvez seja mais uma questão de percepção do que, eventualmente, uma realidade, né? Acho que esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é que, se a gente olhar históricos, né, os países desenvolvidos, e por consequência talvez mais ricos, né, tenham uma resposta do ponto de vista de recuperação da infraestrutura, né, e de atendimento na fase pós-desastre, né, do que eventualmente você encontra nos países em desenvolvimento, né. Se a gente olhar especificamente do ponto de vista, né, da ocorrência, né, de desastres naturais, né, nós temos regiões do planeta que são bastante mais afetadas, né? Ou são o centro de bastante mais ocorrência de uma variedade maior de desastres naturais do que a gente, por exemplo, vê no Brasil, né? Nós não temos furacão, né? Nós não temos terremotos
Então, são 2 tipos de desastres. Nós não somos atingidos por tsunamis, né? Então, são 3 tipos de desastres que, quando ocorrem, a escala deles é, assim, muito vasta, né? Que não tem ocorrência, né? Na região do planeta onde o Brasil se encontra, né? E talvez, né? Assim, se a gente pensar um pouco o Brasil, né? O fato da gente não ter que lidar com esse tipo de desastre, né? Com uma recorrência bastante grande, né? Então, nos Estados Unidos você tem a temporada de furacões e ela ocorre todos os anos. Então, todos os anos tem furacões. Né? O meio oeste americano todo ano passa todo ano por tornados, né? Então, isso obriga você, do ponto de vista de sociedade, né? Não só do ponto de vista do poder público, a se preparar, né? Porque você vai ter que lidar com isso, né? Como um todo. Então, essa não aleatoriedade, né? Ela tem, né, certamente um impacto, né? Porque você tem que lidar com isso recorrentemente. Por outro lado, ela traz o benefício e a necessidade de você se preparar, entendeu? Então, assim, talvez seja uma percepção de que mais desastres ambientais ocorram em países em desenvolvimento do que países desenvolvidos, né? E essa percepção, ela talvez esteja mais associada à resposta pós, né? Que o fato de você, como país, ter que lidar com um determinado tema com recorrência, lhe obriga a estar num estado de prontidão para a resposta constante, né? Então, é comum, por exemplo, em países que têm que lidar com terremotos, né? Que as crianças comecem a ser treinadas sobre como agir no caso de um terremoto quando elas estão na escola, né? Com, assim, crianças, né? Então, isso entra na cultura, né, da sociedade, de que aquilo é parte da vida. Aquilo não é um externo da vida. Né? Aquilo não é algo que, né, ocorre ao bel prazer. Né? Aqui a gente usa, assim, comumente a frase, né? Não, então, São Pedro resolveu abrir a torneira, né? E como se fosse algo que certamente nós não temos a menor condição de prevenir ou de evitar. Isto posto, né, existe uma vasta, né, gama de ferramentas técnicas, né, que permitem que você aufira qual é a probabilidade de você ter uma chuva com 10 anos de recorrência, né, qual é a consequência dessa chuva e assim por diante, né. Nós não introjetamos isso na vida, né? Isso passa, assim, isso é algo externo, né? Então, né, assim, você vai no Japão, por exemplo, você vai nos Estados Unidos ou no Chile, né? Países que são obrigados a lidar com terremoto, que é um tipo de evento com consequências, às vezes, muito mais catastróficas, né? E as crianças são treinadas a partir de 5, 6 anos de idade. Todo ano elas fazem, né, simulados, né? Então, se você estiver na sua casa, senta dentro da banheira. Se não tiver banheira, você fica embaixo do portal da casa, do portal. Senão você sai do imóvel e vai para a rua. E isso entra, né, e cria um estado de alerta, de atenção, de prontidão à resposta. Isso é interessante, né? Só para aproveitar aqui, só como exemplo, né? Isso sem drama, né? Essa questão que você falou aí de, assim, as crianças são educadas. Não tem nenhum drama nisso. Eu lembro que uma vez eu fiz no México, você está na cafeteria, tem uma placa de todo tamanho na sua frente. Olha, se acontecer um terremoto, você faça isso, faça aquilo, tal, e vida que segue. Sim. Né? Então, assim, o que eu notei aqui, né? O que você está falando faz parte da vida. Né? Ou seja, a ocorrência, no nosso caso aqui, no Brasil, a gente está falando mais das questões relacionadas às
chuvas intensas que, querendo ou não, todo ano acontecem, né? Pode ser em maior proporção ou maior. Ou seja, a gente está quando você fala de resposta, a gente está falando de um cenário de gestão de riscos. Sim. Então a gente vai ter lá, a gente está falando de Bahia e Minas Gerais, mas a gente já teve casos no Brasil na Serra Fluminense, né? Petrópolis, Teresópolis, todo, Nova Friburgo, em Santa Catarina, a gente tivemos vários casos. Ou seja, como é que a gente poderia introjetar, para usar essa expressão que você usou, a questão das chuvas no nosso cenário de gestão de riscos dos municípios do Brasil? Léo, acho que esse é um ponto interessante, né? E tem paralelos, né? Eventualmente com outros tipos, né, de desastres, mas o paralelo pode ser feito, né? Então, quando você opta, né, por morar na cidade do México, né, ou você opta em morar na Califórnia, no caso dos Estados Unidos, se você é um americano, né, você optou por morar numa área que tem atividade sísmica, né? Então, você vai ter que aprender a lidar com essa escolha que você fez, né? Se a gente transportar para o Brasil, né, e pegar um rio, por exemplo, né, enchentes ou alagamentos, né, não escorregamento de taludes, né, a calha natural de um rio, a natureza, né, constrói ela de uma determinada maneira, né, que ela consegue suportar uma chuva, né, que a gente associa com algo que a gente chama de tempo de retorno, ou TR, de 2 anos, né? Então, isso significa que a TR é uma distribuição probabilística, né? Então, que com um tempo de recorrência de a cada 2 anos, essa é a calha que um rio forma, né? Então, é esperado que, com 50% de probabilidade, entendeu? O rio, ano sim, ano não, ele extravase da sua calha. E ele imunde as várzeas, né? E as planícies de alagamento. Essa é o mundo. É assim que ele funciona, entendeu? Né? Se a gente for traduzir isso para a parte mais básica, né? Que são as leis da física, que a gente pode querer fazer o que a gente quiser, não importa a tecnologia, a gente não consegue mudar elas, né? Nós somos a mercê dela. Né? Isso é dado, isso é um dado do problema. Né? Nós estamos à mercê dessas leis da física, né? Então, a hora que você, né, permite, né, a ocupação urbana de uma várzea, né, ou de uma planície de alagamento, você vai ter que lidar com uma enchente a cada 2 a 5 anos. Ponto. Tá dado o problema, entendeu? Né? Não é uma questão de que, poxa, choveu. Não, vai acontecer. Demazar. Não, nós não estamos tratando, nesse caso, da variável C. Nós só estamos discutindo o quando, entendeu? Né? E esse é um ponto importante, porque se você comparar isso, né, com a ocupação histórica da humanidade, né, ela sempre se deu ao redor de rios. Né? Os rios sempre foram... Os rios há centenas de anos, né, milhares de anos, têm sido utilizados pela humanidade como, né, as grandes estradas, né, de transporte, de deslocamento. É fonte de alimento, é fonte de água para que você possa cultivar nas margens, né, porque o sedimento que o rio carrega, ele é fértil, né, então é por isso que o homem historicamente ocupou as margens dos rios, né? Não foi aleatório também, não, né, presidente? Pelo contrário. Foi uma escolha natural, né? Isso. E com sentido, né? E talvez, né, em determinados locais, na medida que a extensão da ocupação ela avança, entendeu? Né? Esses problemas vão surgindo e diferentes países, né, eventualmente a partir da disponibilidade de recursos, abarcaram tecnologias para lidar com isso. Né? Então, você tem comportas, né, que controlam cheias no Tâmisa, né? Você tem todo um sistema de comportas e estações de bombeamento e diques, né, que permitem, por exemplo, que toda aquela região de Nova Orleans seja habitada, porque ela, na verdade, é abaixo do nível do mar. Né?
Você vai encontrar o mesmo nos Países Baixos, na Europa. É o né? caso clássico dos Países Baixos. E você traz tecnologias que permitem, né? Ou eles... É como se eles empurrassem a fronteira, né? Assim, a natureza define uma fronteira aqui e o homem vai lá e estabelece, não, eu tenho tecnologias, métodos, ferramentas, eu vou empurrar um pouquinho... Vamos ver o que dá, a fronteira para frente, entendeu? E com uma certa recorrência, porque quando você empurra essa fronteira, você tem que fazer uma escolha, né? Você fala, bom, eu me preparo para que chuva? Para chuva que cai a cada 2 anos? Para chuva que cai a cada 5 anos? Para chuva que cai a cada 10 anos? Para chuva que cai a cada 100 anos? O que a gente tem? Tem uma curva que a probabilidade desse evento ocorrer diminui, porém a consequência, no caso dele ocorrer, aumenta. E aí o custo de você estar preparado para esse evento que é menos provável, ele sobe. Então você tem que fazer uma escolha. Sim. Né? E essas escolhas são normatizadas para uma questão de gestão de risco. Né? Então... as normas de engenharia no Brasil, por exemplo, definem, né, critério de projeto para drenagem superficial em estrada, drenagem superficial urbana e assim por diante, né? Mas é sempre uma escolha, né? Sim. Assim, você tem que definir, é uma escolha racional, porque eu, assim, posso preparar para a chuva que decamilenar? Pode, né? A probabilidade desse evento ocorrer é 10 elevados a menos 6. Ela é muito baixa. Agora, se ele ocorrer, a consequência é muito grande. Você vai, às vezes, ter que construir uma galeria de água pluvial gigantesca que, né, 99,99% do tempo não vai passar aquele filetinho de água desse tamanho. E muitas vezes as pessoas olham e falam, nossa, né? Para que isso? Para quê? Isso aqui é um elefante branco, isso aqui é um... Né? Então, assim... escolhas precisam ser tomadas, entendeu? E se você define, né? Assim, a gente tem um caso bastante claro que ocorreu com o furacão Katrina, né? Os sistemas de diques e os sistemas de bombas, eles foram dimensionados por um furacão e uma chuva de menor intensidade da que ocorreu, né? Então, quando se tomou aquela decisão, no passado do dimensionamento, se fez uma escolha, falando, olha, custa X para fazer com esta infraestrutura, custa 3X, eventualmente, para fazer com uma outra infraestrutura. E se optou. E aí, que nem diz um amigo americano meu, fala que de quando em quando, né, usando uma expressão do beisebol, nature tends to throw us a curveball. Né, a natureza nos manda uma bola de rotação que ajuda a gente a lembrar que... eu até brinco, né? Assim, a realidade insiste em nos desafiar, né? Talvez a gente insista em desafiar a realidade, e a realidade só manda um cartão postal pra gente falando assim, tipo irônico, eu tô aqui. A realidade insiste em dizer que ela existe, né? Assim... Vicente, quando a gente fala dessa questão dessas recentes chuvas, né, e desses desastres ambientais, a gente tem um senso comum de que eles ocorrem, na maioria, nas regiões onde moram pessoas de mais vulneráveis, né? Então, assim, essas ocupações irregulares, a gente tem esse senso comum de que são pessoas de baixa renda, né? E aí... obviamente, a gente faz uma conexão com essa exclusão socioeconômica ou, eventualmente, do próprio mercado formal imobiliário que excluem essas pessoas dos centros que existem maior planejamento. E, falando nessa questão de chuva e das populações mais vulneráveis, qual que é o seu entendimento, assim, até que ponto essa exclusão, né, e essas ocupações irregulares contribuem para os desastres ambientais e, em especial, as chuvas? Acho que talvez valha a pena a gente dar uns passos para trás, né? Assim, o desastre natural, ele não seleciona, né? Então, nós temos locais que tem terremoto, locais que tem maremoto, locais que tem tsunami, locais que tem furacão, local que tem tufão, local que tem tornado, local que chove muito, local que chove pouco. Então, assim...
Fomos nós, o ser humano, que fomos escolhendo e ocupando esses locais, né? Como um todo. Então, acho que isso é um primeiro dado, né? Como um todo. Né? A questão socioeconômica, ela torna, né, os elementos mais desafiadores, né? Quando a gente combina o fato de que a gente tem pessoas, né, que por, eventualmente, déficit habitacional, né, dificuldades de uso e ocupação do solo, né, por falta de opção, né, elas acabam tendo que viver onde elas conseguem viver, né? Então, diferente, né, de, eventualmente, pessoas que optaram, né, por morar num determinado local, né, nós estamos falando de pessoas que não puderam ou não tiveram a possibilidade de exercer esse direito da opção, né? Falando de chuvas, por exemplo, só comparando dois casos, né, a gente teve um desastre ambiental bastante extenso, por exemplo, numa das regiões mais ricas da Califórnia, há alguns anos, né? Então, o que aconteceu? Se eu não me engano, acho que foi em 2018, tá? Foi uma temporada de incêndios extremamente grave, né? Que foi sucedida por uma temporada chuvosa extremamente intensa. Então, numa região assim, das mais ricas, né, dos Estados Unidos ou talvez do mundo, né, passou um incêndio que destruiu a cobertura vegetal e depois essa região foi atingida por chuvas muito intensas e tiveram deslizamentos de terra e de barrancos extremamente expressivos, entendeu? Né? Mas as pessoas que ocupavam aquela região tomaram a decisão de ocupar e poderiam ter ocupado qualquer outro local, né? Quando a gente traz isso, né, para alguma das regiões do Brasil, e não todas, né, porque nós também temos ocorrências de desastres naturais e de intercorrências dessa natureza em áreas, né, de maior poder aquisitivo, né, são pessoas que eventualmente não tiveram ou não têm a possibilidade de exercer essa escolha, né, e talvez também não tiveram acesso ao conhecimento e à informação, né, de o que aquela escolha implicava, né, como um todo. Ocupações irregulares, por exemplo, nas beiras dos rios, né, às vezes é o único local que as pessoas conseguem morar, né? Então você tem uma combinação perversa que é, né, a falta de opção com a falta do conhecimento do que aquela opção implicou. E quando ocorre o evento, né, a maior dificuldade, né, de resposta dessas pessoas, né, para o que aconteceu, entendeu? Bom, é de conhecimento geral que algumas práticas urbanas e ações, tanto pelo poder público quanto pelo poder privado, como, por exemplo, impermeabilização do solo, verticalização, tamponamento de cursos d'água, né, que a gente vê isso com grande frequência nas grandes cidades, potencializam esse risco de desastre. Então, de que maneira, né, na sua visão, o planejamento urbano, ou até essa questão que o Léo trouxe na primeira pergunta, um estudo sobre gestão de riscos mesmo, né, pode contribuir para mais ou para menos esses impactos eventuais ambientais? Tem todas essas práticas que você descreveu, elas e é importante a gente separar o risco, né? O risco é sempre uma variável probabilística, né? Então, né, assim, nós sempre descrevemos ou apresentamos o risco como a probabilidade de um determinado evento ocorrer, né? Como um todo. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é a consequência, tá? Então, quando a gente fala de impermeabilização do solo, canalização de córregos, tamponamento de córregos, ocupação de várzeas, estas práticas, elas não aumentam o risco ou a probabilidade de uma chuva de 10 anos ocorrer, tá? São eventos distintos. O que acontece é que, em ocorrendo esse evento,
a consequência é maior. Entendeu? Ou seja, a variável gravidade aí. Isso, são dois elementos, ótimo. entendeu? Né, como um todo. Né? Se a gente tem, né, uma chuva de 10 anos numa área de floresta preservada, né, talvez a gente nem saiba de alagamentos que ocorreram, né, porque não atingiu nenhuma comunidade, eventualmente, não teve esse awareness como um todo, tá? Ou, né, assim, o fato da vegetação estar preservada, dos cursos da água estarem preservados, faz com que o meio ambiente, né, que teve que lidar com isso, né, nós estamos, né, se a gente pegar uma escalinha de tempo, né, nós somos assim, ó, né, o nada, né, nessa escala de tempo longo. Então, imagina que a Terra, que é um sistema muito mais resiliente do que nós somos, né, lidou com isso durante milhões de anos. Milhões de anos, né? Então, as escalas são muito diferentes, né? Quando a gente fala de uma chuva com tempo de recorrência de 10 mil anos, para nós, seres humanos que vivemos 80, 90, 95, 100, né? E já é algo extraordinário, nossa, parece difícil, né? Compreender essa magnitude. Mas quando a gente pega a escala temporal da Terra de bilhões de anos, a chuva com 10 mil anos de recorrência é o amanhã. É nada, né? Então, esse sistema, antes dele ter sido alterado pelo ser humano, ele foi preparado para isso. Ele é resiliente o suficiente para tomar essa pancada e vida que segue, entendeu? Né? Nós é que não somos preparados para isso. Então, é importante, né, ocorrer isso. Então, a hora que a gente altera esse meio, né, retirando esta resiliência que a natureza, né, impregna, né, e constrói, a engenharia é muito robusta do natural, né? Sim. Né? Se a gente aplicar isso para a nossa vida, né? Assim, 200 anos atrás, as pessoas nasciam em fazendas, né? Então, a engenharia é muito boa, pô. Né? Sim. Condições sanitárias ruins, as taxas de mortalidade eram maiores, mas a engenharia é boa. Né? Assim, o projeto, a engenharia é muito robusto, muito robusta, entendeu? E a natureza impregnou isso em tudo, né? Nós é que vamos lá e vamos, né, alterando isso, e a gente torna o ambiente menos resiliente, né? Não mais resiliente, porque a gente não consegue desenhar, né? Assim, toda vez que o ser humano faz uma interferência, né, tem uma variável de custo, né? Tem um orçamento, tem prazo, tem custo. E quanto mais resiliente eu quero construir, mais tempo demora, mais custa, maior impacto eu crio, entendeu? Então, é um trade-off constante que você está sendo feito. Mas a gente sempre está sendo feito no sentido de, né, diminuir a resiliência original do design, entendeu? Tá, Vicente, só aproveitando, a partir da sua experiência, você usou uma palavra que eu anotei aqui, inclusive, né, que é muito, eu acho que é muito importante, né, que é resiliência, né, que não tem só um sentido, um significado de dicionário, mas tem um significado no sentido do dia a dia da gestão de risco e prevenção de desastres, enfim, da própria engenharia, né? E a partir da sua experiência com vários tipos, né, de desastres naturais, antropogênicos, você citou vários exemplos aqui, na sua vida diária também, né? Como é que as comunidades, as populações que estão sujeitas a esse tipo, igual você disse, né? Assim, é uma questão de escolha, né? Escolha social ao longo dos séculos que a gente vai se expondo a esses ambientes que trazem algum tipo de risco. Né? Como é que a gente pode fazer com que essas sociedades, essas comunidades, esses municípios, enfim, esses
que a gente pode chamar aqui, como é que ele poderia se tornar mais resiliente? Porque a ideia, você está trazendo uma ideia que é bastante interessante. Na verdade, se a gente tirar o elemento humano, existe um fator de resiliência ali, querendo ou não. A natureza tem um fator natural de resiliência, né? Então, como é que a gente faz a sociedade ser mais resiliente? Acho que esse é um ponto bem interessante. Talvez a gente pudesse começar com a palavra resiliência, né? Tem sido muito usada, mas assim, poucas pessoas conhecem a origem da palavra resiliência, sem querer, assim, longe disso. Resiliência, né, é uma palavra que nasce da indústria de submarinos, né, e ela descreve a capacidade que o casco do submarino tem de retornar para o seu estado original depois dele ser deformado pela pressão que cresce na medida que o submarino afunda, tá? Então, a resiliência, ela descreve esse fenômeno, o fenômeno de que eu pego um casco de um submarino, né, que ele tem um determinado shape, né, na pressão atmosférica que a gente tem aqui, e na medida que ele afunda e que essa pressão aumenta, a água e essa pressão vão tentar esmagar esse casco. E esse casco deforma, né? Resiliência É físico, né? É físico, é um evento, de novo, das leis da física, né? Resiliência não é a capacidade de ser deformado, é a capacidade de retornar ao estado original, né? Então, esse ponto é interessante, porque as pessoas são extremamente resilientes. Assim, o que você mais escuta nesses desastres é, assim, já aconteceu, nós vamos construir de novo, né? Então, as pessoas são extremamente resilientes. Então, o que a gente vai estar discutindo é como é que a gente torna a capacidade de resposta e a infraestrutura mais resiliente, né? Para que ela sofra esta deformação e ela responda, né, de maneira rápida, né, onde a gente, assim, tenha menor dificuldade de você acessar os locais, porque você não tem acesso, né? De você distribuir água, porque, né, você não tem... A adutora foi impactada, ou a estação de tratamento de água foi alagada, e assim por diante, entendeu? Então, assim... e esse talvez seja, de novo, voltando lá para como a gente começou a conversa, né, da questão dos países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né, seja um dos elementos lá, né. O fato, né, de você estar num país, né, que você tem que lidar, né, com desafios climáticos postos, né, sejam eles os climáticos naturais, né, ou os desastres impostos, obriga que você construa tudo, a sua infraestrutura, para que ela aceite desaforo. Né? Vamos colocar, traduzir, né? Resiliência é a capacidade de aceitar desaforo. Né? Então, você toma porrada, e você levanta. Toma porrada, você toma porrada e você responde, entendeu? Como um todo, né? E eu acho que esta é uma das diferenças, né? Eu vou sempre, né? Me preparar para o pior e torcer para o melhor, mas eu vou sempre estar preparado para o pior, entende? Entendi. Então, é uma questão de um estado de prontidão e isso, assim, tem ferramentas, né? Então, vamos supor, né? Se você só tem um acesso para uma determinada comunidade, você, por definição, tem baixa resiliência. Porque se você perder aquele acesso, acabou. Você perdeu, né? Você não... Né? Tá, só para aproveitar isso, Vicente, só para emendar outra questão aqui. Você falou de acesso, né, da questão da resiliência, de capacidade de dar resposta, até tinha notado, né, da combinação aqui perversa, que você precisa de ter uma resposta rápida, mais conhecimento e mais a possibilidade de optar, né? Mas nesse sentido da resiliência,
A gente, e conectando com a questão que a Mayara trouxe, a questão das ocupações regulares e tal, como é que a gente pode conectar isso tudo com esses mais urbanos até, né? Questões relacionadas a parâmetros urbanísticos, código de obras, padrões construtivos, você falou das normas de engenharia. Como é que isso pode se conectar, né, para aumentar ou diminuir essa resposta, essa capacidade de resiliência? Se a gente começar com a questão de como é que a gente torna, né, as infraestruturas urbanas mais resilientes, assim, subindo a barra nos critérios de engenharia, né? Então, em vez de você definir que a drenagem pluvial ela tem que estar dimensionada para uma chuva de 25 anos, não, ela tem que estar dimensionada para uma chuva de 50 anos, de 100 anos, né? E com isso você aumenta, né, a capacidade que o sistema tem de responder a eventos mais extremos. Isso posto, como tudo na vida, né, não tem almoço grátis. Isso significa mais custo, mais, né, tempo para implementar. Não há solução mágica, tá? Então, acho que o primeiro aspecto é, né, normas mais rígidas, né, ou normas mais, talvez mais do que normas mais rígidas. Existe um aspecto interessante que é ser contemporâneo, né? Ou seja, você está atualizado para o seu tempo, né? Então, a gente vive num sistema que ele está mudando e a gente está atravessando enquanto, né, humanidade, né, vamos ter que lidar com aquecimento global, né, mudança climática, eventualmente eventos mais extremos nas duas pontas, né, secas mais extremas, chuvas mais extremas, calor mais extremo, frio mais extremo, né? Só que quando a gente olha esse sistema que está mudando e se transformando nesse momento, né? Grande parte da nossa infraestrutura foi construída lá 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás, antes da gente sequer saber de que a gente ia ter que enfrentar isso essa variável, essa né? variável. Então, assim, nós nos preparamos para um determinado jogo, começamos a jogar o jogo e no meio do caminho as regras do jogo estão mudando, né? E talvez então nesse sentido, né, seja por esse elemento, ou seja porque o conhecimento também muda ao mesmo tempo, né? A gente tem esta variável exógena, né, que é uma mudança que ela é exógena, mas ela não é exógena, né? Porque nós somos o principal agente de transformação que cria essa mudança, né, com a emissão de gás do efeito estufa e assim por diante, né? Então é interessante porque né, a gente começa um processo de industrialização sem pensar nesta externalidade que foi sendo gerada ao longo do caminho, tá? Mas existe outra, né, que assim, o conhecimento está sempre sendo acumulado, ele está sempre sendo acrescido, ele está sempre aumentando. Então hoje a gente sabe coisas que a gente não sabia 30 anos atrás. Então, eventualmente, com este novo conhecimento, a gente pode olhar os mesmos problemas, né, e sair com uma outra percepção, né, ou ter uma outra variável que a gente quer introduzir, entendeu? Né? Acho que o primeiro elemento é esse. O segundo elemento é implementar, né? Talvez em vários dos casos brasileiros, né, a gente não esteja nem falando do primeiro cenário, a gente está falando de um cenário de que existe código de uso e ocupação do solo, existe código de obra, mas não é seguido, não é respeitado, não foi fiscalizado, entendeu? E aí não adianta nada, né? E aí, assim, se ficar só no papel, não adianta. Então, isso tem que ser transportado para uma execução diária, para né, como um todo. Então, ter né, assim, ter as ferramentas, que acho que talvez é o que a gente mais tenha, né? Ter os critérios, as normas e as exigências atualizadas, né, seja para o que nós vamos enfrentar nos próximos 50 anos, 100 anos, né?
ou com base no conhecimento que nós temos hoje, que é diferente do conhecimento que a gente tinha 50 anos atrás. E, finalmente, é pôr em prática, né? Então, né? It's not rocket science. Nós não estamos falando de mandar o homem para a Lua, né? Entendeu? São coisas, assim, relativamente que estão básicas, né? Fácil de compreender, básicas e que vão ficando pelo caminho, entendeu? Né? E gera esse aprendizado. Né? E gera esse aprendizado. O outro elemento interessante, né, que é olhar isso no tempo, né? A dimensão temporal, ela muda muito as coisas, né? Se eu tenho que enfrentar, vamos supor, 2 períodos de chuva, né? E eu escolho como critério de engenharia, né? Um dimensionamento das estruturas hidráulicas para uma chuva que ocorre a cada 2 anos, eu vou passar 2 períodos chuvosos, eu escolho uma chuva a cada 2 anos, né? Mas vamos supor que a gente esteja construindo uma infraestrutura que vai durar 100 anos, né? Então, assim, essa dimensão do tempo, ela é importante, né? E ela fica mais interessante quando a gente decupa as decisões pequenas, né? Às vezes, decisões individuais, unitárias, né? E podem ser pequenas ou individualmente sendo analisadas, o risco associado àquela decisão pode ser pequeno. Mas a hora que você soma essa decisão com a de amanhã, com a daqui a 1 hora, daqui 30 minutos, daqui de 60 minutos, e analisa elas todas individualmente, cada uma pode ser irrelevante. Mas a hora que você dá alguns passos para trás e olha isso no tempo, você às vezes comprou um risco que você não sabe que você tinha comprado. A soma de pequenas decisões, né? Então, é uma casa do lado do rio, depois vem a segunda, depois vem a terceira. Passa 10 anos, você tem um bairro com o caso que milhares de a soma famílias. das partes é maior do que isoladamente. Você vai criando um efeito composto como um todo, exato. Entendeu? Né? Então, eu canalizo um córrego, eu impermeabilizo uma rua. Retifico um rio. Né? Retifico um rio, mas aí eu somo a minha, a sua, a do outro, a outra, a nova, a de hoje, a da semana que vem. E isso vai criando um outro condição de contorno, entendeu? Né? Mas como cada indivíduo toma uma decisão isoladamente, você não consegue ter essa visão do todo, entendeu? Mais um motivo para que você comece da ferramenta, das normas e da prática, né? E da regulamentação e da fiscalização. Sim. Assim, a próxima pergunta era exatamente dentro disso, né? As ferramentas públicas que existem, estudos, né? E a fiscalização. Então, só para a gente fechar, Vicente, assim, dentro daquilo que você trabalha, do seu conhecimento, para você, qual seria o papel do poder público nesse trabalho de evitar e mitigar riscos, principalmente voltados para desastres naturais, né? A gente estava falando aqui, né, um exemplo de Ouro Preto, que já há 12 anos já estava interditada aquela área e nada foi feito, né? Então, na sua visão, como que o poder público pode e deve atuar para evitar e mitigar esses desastres? O poder público é o ente fiscalizador, né? É quem garante, né, que um determinado conjunto de regras que foi definido é seguido, né? É respeitado e é acompanhado, entendeu? A hora que este papel, né, de ser o fiscalizador, né, ele não é exercido, né, a gente acaba vivendo, né, num modelo de autorregulamentação, né, onde assim, os indivíduos têm que se autorregular, né? Então, acho que essa é a questão, né? Então, assim, tem inúmeras cidades que, talvez a maioria delas, né, que nós temos códigos urbanos, uso e ocupação do solo, código de construção, entendeu? E mesmo assim a gente vê ocupação irregular, né? A gente vê, né, edificações construídas fora de norma, né?
certamente tem a perversidade, né, do elemento socioeconômico, né? Da pessoa que, através da autoconstrução, né, o que ela consegue é isso, autoconstruir num local onde talvez não seja tão seguro morar, entendeu? Né? Então, é a combinação da fiscalização, né, e do prover, né, habitações, né, regulares, né, e seguras para as pessoas que você conseguiria, né, evitar, né, exposições desse jeito, né? A outra é a partir, né, do elemento que você descobriu que tem um determinado talude que é instável, né, assim, é prover as evacuações e remediar o talude, né, porque assim, num determinado momento ele vai escorregar, né? Nós, de novo, não estamos discutindo o se, mas estamos discutindo o quando, né? E aí, quando a gente traz essa variável do quando, o ser humano tem uma característica muito interessante, né? Que é aquela dinâmica do sapo na água fervendo, né? A gente vai ficando complacente, né? Você se acostuma, né? Faz 10 anos que está assim, nunca aconteceu nada. Não vai acontecer de novo, né? E às vezes, muitas das pessoas que, né, falam, não, isso aqui tem um risco. Isso aí é o mensageiro o cara das más notícias. Da má notícia, isso nunca aconteceu, entendeu? A gente vai ficando complacente, entendeu? Né? E aí essa combinação, ela é muito, ela é muito complicada. Vamos caminhar para o final aqui, Vicente, assim, só para a gente finalizar, né? Quais as perspectivas para o futuro que você acha que a gente tem na questão de desastre? Aí é uma pergunta mesmo é um exercício a partir do seu conhecimento. O que você acha que a gente vai enfrentar daqui para frente, né? Você citou o caso das mudanças climáticas, eu acho que já é alguma coisa, né? Mas assim, o que você pode trazer assim, para a gente? O que você entende que são as perspectivas dos próximos anos? Acho que nós vamos ter, assim, olhando, né, o médio e longo prazo, né? Porque às vezes 1, 2, 3 anos, assim, é pouco, né? Mas se a gente olhar aí as próximas décadas, entendeu? Tudo indica que nós vamos ter mais desafios, né? Que, assim, a combinação, né, da mudança climática, né? Dos eventos mais extremos, né? O crescimento populacional, né? Desafios de alocação de recursos, eles não vão mudar. Os recursos são finitos, né? E eles sempre vão passar por escolhas. Então, assim, tudo indica que a gente vai ter, né, desafios crescentes, né? Que vão ter que ser enfrentados. E hoje, de fato, né, nós vamos ter que enfrentar esses desafios com infraestruturas que a gente construiu há 50 anos, 60 anos. Num outro momento, dentro de outras condições, entendeu? Então, assim, a minha percepção é que a gente vai ter mais desafios, né? Beleza. De diferente natureza. Ótimo. Bom, pessoal, por hoje é só. Em nome da Fundação Israel Pinheiro, dos meus colegas de debate, eu agradeço o Vicente Melo pela participação no nosso VIPcast. Passo a palavra para o nosso convidado, caso ele queira fazer, né, alguma finalização. Fique à vontade, Vicente. Só agradecer mesmo. Obrigado. Bom dia para todos. Então, pessoal, conheçam a Fundação Israel Pinheiro no nosso site, nas nossas redes sociais, né? O nosso episódio está nas plataformas de podcast. A Fundação Israel Pinheiro também possui um espaço socioeducacional em Brasília, na Praça dos Três Poderes, que tratamos de temas importantes como meio ambiente, né? Educação ambiental e educação cívica para as crianças das escolas municipais de Brasília. E em Caeté, caso você queira conhecer, temos também o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que trata a história de João Israel Pinheiro, que são 2 estadistas muito
muito importante para o nosso país. Por hoje é só e ficamos por aqui. Obrigada.